Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. Na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo a nossa série de questões do Enem 2016. Não esquece, se você gostou do nosso vídeo, deixa o teu like, faz o teu comentário e compartilha os nossos vídeos nas redes sociais para estar nos dando aquela força grandiosa de sempre. Sejam todos muito bem-vindos ao Smart Groups. E vamos à questão da aula de hoje, que é a questão 174 do caderno amarelo. É uma questão que envolve terremotos, fala de logaritmo e de escala Richter. Vamos à questão, que diz o seguinte. Em 2011, um terremoto de magnitude 9.0 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7.0 na mesma escala sacudiu Sichuan, sudoeste da China, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por m igual a 2/3 do log de E dividido por E0. Sendo E a energia em kWh liberada pelo terremoto e E0 uma constante real positiva, considere que E1 e E2 representam as energias liberadas dos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Qual é a relação entre E1 e E2? Então vejam só. Nessa questão em particular, ele fala aí de um terremoto que ocorreu no Japão e o outro na China. E fala que na escala Richter a gente pode calcular a magnitude do terremoto utilizando essa fórmula que está aqui, ó. M igual a 2/3 do log de E sobre E0, que é uma fórmula que trabalha com logaritmos. E ele quer saber qual é a relação que existe entre E1 e E2, que são respectivamente as energias liberadas pelos terremotos do Japão e da China. O que é que nós vamos fazer inicialmente? Eu vou colocar primeiro aqui, ó, a magnitude do terremoto que ocorreu no Japão. Então tá aqui, ó. No Japão, o terremoto teve uma magnitude de 9.0 na escala Richter. Tá aqui. Já na China, que eu vou colocar aqui ao lado, o terremoto teve uma magnitude de 7.0. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa magnitude e substituir aqui na forma. Só que eu vou fazer o seguinte para facilitar a vida da gente a princípio. Eu já vou inverter aqui os membros. Em vez de escrever aqui no lugar de m a magnitude primeiro, eu vou trocar os membros. Eu vou fazer isso, ó. 2/3 do logaritmo de E1. E por que E1? Porque ele é bem claro na questão que a magnitude do terremoto no Japão é dada por E1. Tá aqui, ó. Então, dividido por E0 vai ser igual a 9, ok? Então o que eu fiz aqui, ó? Eu só troquei os membros, passei a magnitude aqui para o segundo membro e essa parte que tem o logaritmo para o primeiro. E por que eu fiz isso? Porque eu vou pegar, ó, esse 2/3 que está aqui multiplicando e vou passar para o lado de cá dividindo. Então a gente vai ter o seguinte: logaritmo de E1 dividido por E0 igual a 9 dividido por 2/3. Como isso aqui é uma divisão de frações, para resolver eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui logaritmo de E1 dividido por E0 igual a, eu repito a primeira fração, que é o 9 sobre 1, tá aqui, ó. E multiplico pelo inverso que está aqui embaixo, ó. É 2/3, o inverso de 2/3 é 3/2. E aí eu vou ter o seguinte, ó. O logaritmo de E1 dividido por E0 vai ser igual a 9 vezes 3 vai me dar 27. Como aqui o denominador que tem no 9 é 1, 1 vezes 2, 2. E aí eu vou começar agora aplicando a nossa primeira propriedade. Toda vez que eu tenho um logaritmo de um quociente, isso aqui pode ser escrito da seguinte forma: o logaritmo
de E1 menos o logaritmo de E0. Vai ser igual a 27 sobre 2. E aí o que é que aconteceu? Ó? Eu apliquei a propriedade aqui, fazendo com que o logaritmo de um quociente se transformasse em uma subtração de logaritmos. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, com a magnitude do terremoto na China. Eu vou ter aqui, ó, 2/3 do log. Só que a energia do terremoto que foi liberado lá na China foi E2. Então aqui ao invés de E1 eu vou usar, ó, E2 dividido por E0 tem uma magnitude de 7. Aí da mesma forma eu vou passar esse 2/3 dividindo 7. Nós vamos ter, ó, log de E2 dividido por E0 igual a 7 dividido por 2/3. Aplicando a mesma propriedade aqui da divisão de frações, eu vou ter, ó, log de E2 sobre E0 vai ser igual a 7 vezes o inverso de 2/3, que é 3/2. E aí eu vou ter, ó, logaritmo de E2 dividido por E0 igual a 7 vezes 3, que dá 21. E aqui, ó, 1 vezes 2, 2. Como novamente eu tenho o logaritmo de um quociente, isso aqui pode ser reescrito assim, ó, log de E2 menos o logaritmo de E0 igual a 21 sobre 2. Então, se eu observar as duas expressões que eu obtive, tanto a primeira quanto a segunda, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela tem uma coisa em particular. Ambas trabalham, ó, com E0. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar essas duas expressões em função de E0. E por que eu vou fazer isso? Porque quando eu colocar essas expressões em função de E0, eu vou poder igualar essas duas expressões e ver a relação que tem entre E1 e E2. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse logaritmo de E0 e passar aqui para o segundo membro. Então, eu vou ter o seguinte, ó, log de E1 igual a 27 meios, tá menos, vai passar mais, log de E0. E agora eu vou fazer o seguinte, esse 27,5 eu vou passar para o primeiro membro. E aí eu vou ter, ó, log de E1 tá mais 27,5, vai passar para cá, ó, menos 27,5 igual ao logaritmo de E0. Resumindo, eu tenho o seguinte aqui, ó, que o logaritmo de E0 vai ser igual ao log de E1 menos 27,5. Se eu fizer aqui a troca simultânea de membros, a mesma ideia eu posso aplicar aqui, ó. Eu vou pegar aqui o log de E2 de pt e vou passar lá para o segundo membro esse menos log de E0. Então vai ficar log de E2 igual a menos 20, ou igual a 21 sobre 2. Tá menos log de E0, vai passar mais log de E0. Aí vou pegar esse 21 passar para o primeiro membro e vou ter, ó, log de E2 menos 21 meios igual ao logaritmo de E0. Trocando tudo de membro, eu vou ter, ó, logaritmo decimal de E0 igual a logaritmo decimal de E2 menos 21 meios. E a gente chega numa parte que está quase dando a solução do nosso problema, que é a seguinte. Se eu olhar aqui, ó, o que eu tenho é o logaritmo de E0. E aqui eu também tenho o logaritmo decimal de E0. Isso quer dizer o seguinte, que eu posso pegar essa expressão que está aqui e dizer que é igual a essa, já que ambas representam o logaritmo de E0. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui
log de E1 menos 27,5 é a mesma coisa que log de E2 menos 21,5. E aí eu vou fazer o seguinte: pega esse logaritmo de E2, passo aqui para o primeiro membro, pego menos 27,5, passo para o segundo membro. E aí eu vou ter, ó, logaritmo de E1, aqui está mais log decimal de E2, vai vir para cá, ó, menos log decimal de E2. Aqui está menos 27,5, vai passar para cá positivo, ó, 27,5. Menos 21,5, que já está no segundo membro. Aí aqui agora eu posso aplicar a propriedade de uma maneira inversa. O log de E1 menos log de E2 pode ser reescrito assim, ó, log de E1 dividido por E2, ok? E aqui, ó, 27 menos 21 vai dar 6, dividido por 2 eu vou ter 3. Então eu vou ter, ó, log de E1 dividido por E2 vai ser igual a 3. Agora eu vou calcular esse logaritmo. Lembrando que a base aqui, ó, como ela não aparece do logaritmo, é 10, então eu vou ter o seguinte, que E1 sobre E2, tá aqui, ó, vai ser igual a essa base 10 elevado ao logaritmo, que é 3. E aí, multiplicando aqui os meios pelos extremos, ou multiplicando aqui em x, ó, eu vou ter E1 vezes 1 dá E1, e E2 vezes 10 a terceira vai ficar aqui, ó. Eu acabei de encontrar a resposta da minha questão. A relação que existe entre a energia liberada no terremoto do Japão e a energia liberada no terremoto da China é E1 igual a E2 vezes 10 a terceira. A resposta correta é a nossa alternativa C. Bem, galera, a nossa aula de hoje fica por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o teu like, de fazer o teu comentário, de compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais para estar nos dando aquela força grandiosa de sempre. Se você já deixou seu like, compartilhou os nossos vídeos, fez o seu comentário e se inscreveu no nosso canal, até o nosso próximo